Boa noite, igreja, a graça e a paz. Que bom nós estarmos de novo nessa aglomeração santa virtual para o nosso quarto dia dessa semana de oração. Tem sido abençoadora para a minha vida essa semana de oração. Tem sido realmente um ânimo novo, um renovar de Deus para esse ano que nós temos que enfrentar ainda ele todo, mas é a certeza que Deus está cuidando da gente. Deus tem falado muito ao meu coração no preparo dessas mensagens, e eu sei que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, muitas pessoas têm sido alcançadas. A gente tem visto, por exemplo, se você pode entrar na página da igreja do Facebook, e aí você vai perceber o quantas pessoas tiveram acesso, pelo menos passaram por alguns segundos, viram alguma parte desta semana de oração, e aí tem dias que chega a mais de 500 pessoas que apareceu as pregações lá na linha de tempo do Facebook dela, e ali ela teve uma conexão de ser por alguns segundos, alguns minutos, mas ela ouviu. Isso é bênção de Deus, porque basta uma palavra de Deus e a história de alguém pode ser transformada. E eu tenho a certeza que hoje à noite Deus vai continuar nos abençoando, continuar falando ao nosso coração, e nós teremos o privilégio de poder falar com Deus através da oração, na certeza que Ele já tem nos abençoado, que Ele já tem tratado o nosso coração. Então, nós estamos fazendo aqui esse culto online, tanto pelo Facebook da igreja, como pelo canal do YouTube da nossa igreja. E você pode fazer o seguinte nesse momento. Aí embaixo do vídeo que você está vendo aparece a palavrinha compartilhar. Se você clicar nesse compartilhar, vai aparecer a opção de compartilhar na sua página do Facebook ou compartilhar em grupos ou em contatos do WhatsApp. Eu peço que você faça isso agora. Ou compartilhe na sua página do Facebook, ou talvez você queira compartilhar com outras pessoas, compartilhando o link diretamente no Facebook dessas pessoas e no WhatsApp delas, que basta elas clicarem em cima do link e elas estarão participando conosco desta semana de oração. Queridos, que benção, nós já estamos aí, algumas pessoas já chegaram com a gente, a Dona Cida, a Selma, a Edicleia, a Beth, a Janaína, a Cláudia, a Rita, não aparece mais, fica uma aglomeração de nomes aqui, estão 12 pessoas que estão assistindo com você. Aí eu não sei, o resto aparece os nomes, mas essas 12 pessoas não aparece o nome por aqui, mas seja muito bem-vindo, que Deus bem-vinda também, que Deus abençoe muito a sua vida, e você que está com a família nesse momento assistindo, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe todos da sua família, tá certo? Então, se você deixar o seu boa noite, eu posso ver que você está com a gente, e aí eu posso responder o seu boa noite, tá bom? Queridos, vamos orar? Vamos falar com Deus, com esse Deus que ouve a nossa oração e que responde às nossas orações, e esse Deus que tem nos abençoado ao longo desses dias, nessa semana de oração, semana mundial de oração. Vamos falar com Ele? Vamos fechar nossos olhos, aquieta o seu coração e peça que somente Ele fale com você nessa noite. Vamos orar? Pai, a tua igreja, Deus, tem se reunido, mesmo que virtualmente, mas todos na tua presença, todos diante do Senhor, declarando essa semana que nós dependemos apenas do Senhor. E o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem falado ao nosso coração, tem ministrado graça. Cremos que o Senhor tem respondido orações. E assim, ó Deus, nesse ano que se inicia, o propósito nosso de começar ele orando é declarar que nós dependemos do Senhor em todo momento, em cada circunstância, em cada momento, entendendo, ó Pai, que essa dependência tem como marca essencial a permanência. Para isso, ó Deus, pedimos que o Espírito Santo do Senhor leve cativo nesse momento os nossos pensamentos, o nosso coração, e que somente a voz do Senhor fale conosco. Para isso, ó Deus, não nos permita distrair com outras janelas, ó Deus, que apareçam agora nas redes sociais, mas que possamos apenas focar nesse tempo com o Senhor, prestar atenção na tua palavra e assim entendermos a tua vontade. Sê conosco, ó Deus, para a tua honra e tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que bênção poder ter vocês com a gente. Toda vez que eu olhar do ladinho aqui,
eu estou vendo o Facebook e o YouTube da igreja para poder responder o boa noite aí de quem está chegando, por exemplo, Dona Edna, a José Luiz e a Dona Nídia, que chegaram agora. Gente, vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos prestar atenção naquilo que Deus está construindo no nosso coração, na nossa vida nessa semana? E como eu falei, se você já participou da segunda, da terça e da quarta, você já sabe qual é a introdução da mensagem, porque é a sequência que nós temos seguido para aquele que chegar nesse momento com a gente possa também fazer parte da mensagem e entender a razão pela qual nós temos trabalhado aqui esses temas ao longo dessa semana. Então, os primeiros slides para a gente trazer à memória aquilo que nós temos aprendido. Vamos para a mensagem? Vamos lá. Um novo tempo sempre possibilita novas escolhas. Em todo tempo, se surge um novo momento da nossa vida, neste novo momento temos que fazer escolhas. E junto com essas escolhas vem uma responsabilidade nossa de fazer uma declaração de quem nós iremos depender. Então, se eu escolho no novo tempo uma nova realidade da minha vida, imediatamente eu preciso declarar: nesta nova realidade da minha vida, eu irei depender exclusivamente de Deus. Ou eu irei depender dos amigos, irei depender da minha vida financeira, irei depender da minha saúde, não importa. O que nós temos a certeza é que sempre um novo tempo dá chance a uma nova escolha e toda nova escolha exige uma declaração nossa de quem nós iremos depender. E para que então que é esta semana de oração? Qual é a razão, qual é o propósito desta semana de oração? Muito simples: declarar a nossa total dependência de Deus. Eis a razão pela qual nós estamos nos aglomerando virtualmente nessa semana para declararmos diante de Deus que nós iremos depender exclusivamente e totalmente dele. Nós não iremos arriscar a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa família, declarando que nós dependeremos de outras coisas que nós sabemos que não são capazes de preencher ou de conduzir a nossa vida. Mas quando nós sabemos que somente Deus tem a nossa vida no controle dele, somente Deus é soberano e somente Deus tem o poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, somente nesse Deus é que nós declaramos total dependência. Mas presta muito atenção nessa frase. A dependência total é marcada pela permanência. Não adianta eu falar que eu dependo de Deus se eu não permanecer em uma relação pessoal com esse Deus. Não adianta nessa primeira semana cheia do ano eu declarar que eu dependo de Deus, mas a partir de segunda-feira eu viver do meu jeito, longe e não querer permanecer na minha relação pessoal com Deus. Não adianta, queridos, não vai dar frutos, não vai render a graça de Deus sobre a minha vida. Então eu preciso entender que se eu declaro que eu dependo de Deus, eu preciso ter a decisão de permanecer. Por que que eu preciso permanecer? Porque o próprio Cristo nos ensina isso. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ele deixa claro que ele é a videira e nós somos os ramos. Se o ramo permanece, vem o alimento para esse ramo. Mas se o ramo é retirado, logo ele murcha, logo ele seca e ele não vai dar frutos. E aí nós entendemos, queridos, que se nós estamos nele, nós daremos fruto. E olha a conclusão de Jesus: porque sem mim nada podeis fazer. A necessidade da permanência é porque sem Jesus nada nós poderemos fazer. Mas, queridos, junto com essa realidade vem uma escolha nossa. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí então tem uma questão de uma escolha nossa. Se eu escolher permanecer, vem a bênção. Mas se eu escolher me afastar, é a certeza que fruto não virá sobre a minha vida. E nós temos aprendido, isso é muito importante, nós temos aprendido
que as quatro marcas da permanência. Se eu declaro dependência e, consequentemente, permaneço na minha relação com Deus, isso vai ser identificado com quatro marcas desta permanência. Presta atenção. Primeira marca, relacionamento com Jesus. Se permanecerdes em mim. A segunda marca, aprendizado prático com Jesus. E as minhas palavras permanecerem em vós. Um aprendizado prático. A terceira marca, dependência real de Jesus. Não é que falar, eu realmente dependo, não é isso. Mas o dependência real é na vida, é na realidade da vida. Eu declaro que eu dependo para viver desse Jesus. E ele diz: e pedireis o que quiserdes. Eu declaro na minha vida que eu dependo dele. E por fim, a quarta marca, a intervenção de Jesus na vida. E vos será feito. É a certeza que a vida espiritual, a vida com Deus, não é apenas teórica, mas é na prática. Não é apenas numa área da minha vida religiosa, mas é Deus intervindo de forma direta na minha vida. São essas quatro marcas. E aí nós temos conversado a partir dessas quatro marcas, como que essas quatro marcas refletem em áreas específicas da vida. Como que isso, essas quatro marcas da permanência, refletem em outras áreas. Nós falamos, por exemplo, sobre família e ontem sobre a saúde emocional. E hoje nós iremos falar de uma terceira área da nossa vida, uma quarta área. Falamos sobre a espiritualidade, sobre a família e sobre a vida emocional. E hoje, então, nós iremos falar sobre o reflexo das marcas da permanência na relação com a igreja. Como que essas quatro marcas da permanência afetam diretamente ou refletem diretamente na minha relação pessoal com a minha igreja local. E o texto que nós iremos conversar hoje é o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Nós faremos uma leitura meio que panorâmica do livro de Efésios, da carta de Efésios, mas nós iremos ler inicialmente dois versículos. Presta muita atenção na leitura dos textos bíblicos de hoje, para que você possa entender como que as quatro marcas da permanência refletem na maneira que você e eu nos relacionamos com a igreja. Olha o que diz o texto. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Esse é o texto que nós teremos como base, mas iremos passar por outras passagens da carta aos Efésios. Queridos, quando eu sentei para poder pensar em quais áreas nós iríamos conversar, e uma das áreas, então, Deus colocou no meu coração que era a igreja, eu fiz o seguinte: eu fui lá no meio da pandemia do ano passado, no mês de julho, e eu dei uma olhada numa mensagem que era sobre a oração em relação à igreja, a importância e a necessidade de orarmos em relação à igreja. E eu quero trazer à memória de vocês três slides que nós conversamos naquele momento, no mês de julho do ano passado, em relação à igreja. E era uma pergunta que começava com uma pergunta. A primeira era: qual igreja teremos quando voltarmos? Queridos, só um segundinho. Me perdoa aí pelo mau jeito na câmera. É que choveu, esfriou aqui, eu achei que ia estar fresquinho o quarto, mas não, tá bem quentinho aqui. Qual a igreja que nós teremos quando voltarmos? Era uma pergunta que nós fizemos no mês de julho, no final do mês de julho. Quando a igreja falou, nós iremos voltar, quando volta, pastor, abre a igreja de novo, tal. E era uma inquietação da igreja para voltar logo. E aí nós começamos conversando com essa pergunta. E aí nós falamos sobre quem era a igreja naquele momento. A consequência do isolamento comunitário na vida da igreja. Um esfriamento espiritual, um enfraquecimento na fé, uma procrastinação condicional. Quando a igreja voltar, aí sim eu volto para Deus. Uma terceirização da responsabilidade,
aonde, por exemplo, nós perdemos algumas pessoas da igreja, mas o pastor não quer abrir, não tem trabalho com criança, como se dependesse de nós, dependesse de uma decisão pessoal, mas tinha um protocolo da cidade, mas era o que acontecia. A desvalorização do virtual, que aí, pastor, eu não gosto desse culto, eu não gosto desse virtual. Queridos, nós não temos ideia de quantas pessoas a igreja alcançou, as igrejas alcançaram por meio do online. Só para entender como nós estamos tão acostumados, nós já estamos com mais de 24 conexões agora com a gente aqui. Conexões. E aí nós colocamos 2 pessoas aí por conexão, chega aí uma média de 50 pessoas com a gente agora. E aí então nós percebemos que essa era a igreja daquele momento. O grande problema é a definição que temos do ser igreja. Um grupo de pessoas que se reúnem em um mesmo espaço e ali vivenciam as realidades de Deus. Já prestou atenção nisso? Quanto de nós achamos que igreja é isso? Igreja é um grupo de pessoas que vai em um espaço, vai no templo, vai na igreja, vai num prédio e se reúne ali e ali busca a vontade de Deus. Para muitos de nós, igreja é isso. Mas se isso foi tirado de nós, essas pessoas ficaram sem norte do que é ser igreja. E aí isso preocupa porque a igreja agora está voltando à sua rotina, está voltando às práticas do culto presencial, mas nós não temos pessoas, porque ainda há o receio, sim, ainda há preocupação, mas muitos outros poderiam estar com a gente, mas pelo fato do esfriamento espiritual, essas pessoas se afastaram da igreja. Queridos, para que nós possamos então entender a igreja e ser igreja, nós temos que olhar essa realidade. É preciso compreender a relação das 4 marcas da permanência com o fato de sermos igreja. Como as 4 marcas da permanência nos dão um entendimento melhor sobre a importância da igreja na nossa vida. Só para lembrar rapidamente, eu não vou ler de novo aqui, mas quais são as 4 marcas da permanência? E nós iremos trabalhar 4 pontos agora, a partir da carta aos Efésios, e dentro desses 4 pontos, citando cada uma dessas marcas da permanência. Vamos lá? Estão comigo? Vamos caminhar então. Reflexo das marcas da permanência na relação com a igreja. O primeiro reflexo, a restauração da comunhão com Deus. E aí, obviamente, é o primeiro ponto, a primeira marca, que é o relacionamento com Jesus. Olha o que diz o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Mas Jesus, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, aqui mostra o primeiro passo dessa permanência, da marca dessa permanência. O relacionamento com Jesus é a única maneira de termos a nossa comunhão com Deus restaurada. Não é com a religião, não é com boas obras, não é com preceitos morais, não é tentando viver um legalismo, não. E nenhuma dessas coisas restaura a nossa relação com Deus. Porque muitos de nós, presta muita atenção nisso, muitos de nós acreditamos que a julgar outras pessoas, que olharem e falar se aquilo é certo ou é errado, tentar ter princípios morais, ser uma pessoa correta, muitos de nós acreditamos que é isso que restaura a nossa comunhão com Deus. Não é. O único caminho que restaura a nossa comunhão com Deus é um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. É que o apóstolo Paulo cita aqui por 3 vezes. Estando nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com Ele nos ressuscitou e nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, apenas pela pessoa de Jesus Cristo. E aí nós entendemos que primeiro há uma mudança de condição espiritual. O versículo 4 vai dizer que nós estávamos mortos espiritualmente. Ou seja, a nossa realidade espiritual era de mortos espiritualmente. Mas há uma mudança de condição espiritual. Nós já não estamos mais mortos espiritualmente. Agora nos deu
vida. Estando mortos, ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto, o primeiro reflexo da marca é que nós estávamos mortos e hoje nós estamos vivos espiritualmente. E um novo posicionamento, assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala exatamente dessa mudança que acontece. Exatamente pelo contexto que nós estamos mortos, separados de Deus, sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, ele como nosso intermediador, ele nos coloca numa posição de comunhão com Deus, uma posição que nós desfrutamos o perfeito cuidado de Deus, e assim reflete sobre nós a realidade da presença de Deus. Queridos, olha que primeiro reflexo que tem: a mudança, a restauração da nossa comunhão com Deus. Então, se eu escolho a dependência e, consequentemente, a permanência, a minha comunhão com Deus é restaurada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a sequência da restauração, que é a maturidade espiritual. É interessante que muitos de nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que nós temos a nossa dependência de Deus, mas o grande problema é que não para apenas em declarar que Jesus é nosso Senhor e Salvador, mas há uma continuidade, há um novo processo, há uma nova realidade na nossa vida. Então, isso vai ser uma sequência da restauração, o que chama de maturidade espiritual, ou que mais comumente se chama de discipulado. Ou seja, cada vez sermos mais parecidos com Jesus. E aí entra a segunda marca da permanência, que é o aprendizado prático com Jesus. Não apenas saber quem é Jesus, mas viver Jesus. Olha o que diz o texto: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, o apóstolo Paulo, depois de falar que nós estávamos mortos, ele nos deu vida, agora ele fala que nós somos feitura dele, criados agora em Cristo Jesus. Queridos, isso mostra que nós temos um processo de maturidade. Nós estamos alcançando uma nova maturidade agora. E ele fala, para que nós possamos andar em novas obras, andar em boas obras. A transformação em algo especial. Quando aqui o texto fala feitura dele, no original vai dizer o seguinte: obra-prima, uma obra de arte. É isso que nós somos em Cristo Jesus. Nós éramos literalmente o patinho feio, a marca do pecado nos fazia o patinho feio. Nós éramos, o texto vai dizer que nós éramos excluídos da presença de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, ele nos fez uma nova criatura. E essa nova criatura não é mais o patinho feio. É a certeza que nós fomos agregados agora na família, acolhidos na família e amados na família, porque Deus nos escolheu e Deus nos resgatou. E agora nós somos uma obra-prima, um poema de Deus. É isso que significa esse texto. Nós somos um poema de Deus. Mas, para que isso? A transformação é existencial e não religiosa. Por quê? Porque muitas vezes nós nos tornamos religiosos porque o religioso sabe exatamente o que ele deve fazer, mas ele não faz. Ele sabe que ele tem que amar, ele sabe que ele tem que perdoar, ele sabe que ele precisa mudar o seu caráter, ele sabe que ele precisa ser diferente, ele sabe tudo isso, o religioso sabe, mas não faz. Mas quando nós entendemos que é uma sequência da restauração na pessoa de Jesus, é uma transformação existencial. É o que o texto fala. Preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas. E esta palavra andar, no contexto de Efésios, é exatamente a vida. Nós encontramos a transformação na vida, a maturidade. E essa maturidade que o apóstolo Paulo trabalha é cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Mas vamos lá, terceiro ponto. A condução da vida conforme a vontade de Deus. Que entra no terceiro ponto, a dependência real de Jesus. A dependência de Jesus na vida.
a dependência em cada detalhe da vida. Nós dependemos exclusivamente de Jesus. Isso é conduzir a vida conforme a vontade de Deus. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Lembra que eu falei, o segundo ponto, a importância do andar, que é exatamente a vida prática, que é a existência nossa, que é exatamente a maneira que nós vamos conduzir a nossa vida. Então, o terceiro ponto aí, o terceiro reflexo da relação nossa com a igreja é exatamente a condução da vida conforme a vontade de Deus. É viver segundo a vocação nossa em Cristo Jesus. É a nova vida firmada em novos valores. O velho homem ficou para trás, tudo se fez novo, e nós temos agora não mais andamos longe de Deus, mas na comunhão com Deus. Nós não estamos mais mortos espiritualmente, mas em Cristo nós recebemos a vida, e aí nós temos novos valores. Nós entendemos que agora são os princípios do reino de Deus sobre a nossa vida. E os novos valores, ando a nova vida. Então é a partir dos novos valores que eu ando na nova vida. Aí eu aprendo que o novo valor é perdoar, é amar, é se abster dos maus caminhos, é viver em santidade, é cada vez mais amar o meu semelhante, é poder servir cada vez mais, é cada vez mais ser parecido com Jesus. Então não é apenas teoria, mas é prática. Então, quando nós entendemos a terceira marca da permanência, que é a dependência real de Jesus, é eu depender dele para viver a minha vida. Mas eu sei que está inquietando algum no seu coração em relação a isso. Mas, pastor, não era o reflexo das quatro marcas na relação com a igreja? O Senhor só falou sobre salvação e discipulado. Aonde entra a igreja? Eu não citei igreja até agora. Em nenhum momento eu falei de igreja. Mas por que que a mensagem tem como tema o reflexo das marcas da permanência na nossa relação com a igreja? Porque eu não irei conseguir viver as três primeiras marcas, eu não vou conseguir ter o reflexo das três primeiras na minha vida se eu não tiver uma decisão importante. A instrumentalidade de Deus para a edificação do seu povo. Eu não vou conseguir conduzir a minha vida, eu não vou conseguir entender a mensagem da restauração da comunhão, não vou entender o Evangelho, não vou andar em novidade de vida se eu não me engajar nesse projeto de Deus que é a igreja. Infelizmente, há um grande engano de pessoas que acreditam que pode cultivar a sua espiritualidade, pode cultivar a maneira que vai viver a sua vida espiritual, independente da igreja. Não, queridos. Nós vamos encontrar no texto da carta aos Efésios como que a igreja reflete diretamente na prática da nossa vida, como que nós dependemos totalmente da nossa relação com a igreja para que estas marcas possam se fazer presentes na vida de cada um de nós. Olha o que diz a intervenção de Jesus na vida. É através da instrumentalidade da igreja que Jesus intervém diretamente na nossa vida. Olha o que diz o texto. E ele mesmo, aqui Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu sei que é grande o texto, mas resumindo em poucas palavras, Jesus abençoa a sua igreja com líderes para ensinar a palavra, para que nós todos possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Então, o que que acontece? A instrumentalidade de Deus para que nós possamos viver o relacionamento com Deus, para que nós possamos confiar plenamente em Deus na nossa vida real,
para que nós possamos viver o aprendizado com Jesus. Para que isso seja possível, só tem um caminho, que é a igreja congregada, que é a igreja unida, que é a igreja abraçando, você participando da vida da sua igreja. Caso contrário, se você não se conecta com a sua igreja, se você não participa da vida da sua igreja, se você não busca se envolver com uma igreja local, a tendência é que as marcas da permanência esfriem cada vez mais na sua vida. Para você entender, ou uma pergunta para você, ou você direciona essa pergunta para alguém que se afastou da igreja nesse período de pandemia. E você vai perceber que as 4 marcas da permanência esfriaram nessas pessoas, porque a primeira atitude delas foi se afastar da igreja, da comunhão da igreja. E aí, queridos, por que é importante a instrumentalidade da igreja? Primeiro, pela comunhão, pelo serviço, pelo fortalecimento e pelo objetivo comum. Esses 4 pontos nos levarão à edificação, nos levarão a sermos parecidos com Jesus. E quando eu vivo a realidade da comunhão com a igreja, partindo dos 4 princípios ali da permanência, eu vivo a comunhão, eu sirvo e as pessoas irão, através dos seus ministérios, servir a minha vida, eu vou ser fortalecido e eu vou viver um objetivo comum, que é alcançar a estatura do varão perfeito. Resumindo, se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, guarde esse versículo no seu coração. De que em todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta dos seus membros, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor. É quando a igreja se conecta, é quando a igreja está presente, quando nos envolvemos com a igreja, é que nós alcançamos a estatura do varão perfeito. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que dê cada vez mais a nós um comprometimento com a nossa igreja local. Que Deus nos abençoe. Queridos, antes de nós orarmos, nós iremos cantar um hino. E enquanto estivermos cantando o hino, você já pode compartilhar conosco no Facebook ou no chat do YouTube o seu pedido de oração, tá bom? Então, enquanto nós estivermos aqui cantando esse hino, você pode compartilhar conosco o seu pedido de oração, ou no chat do Facebook, ou no chat do YouTube. Combinado? Vamos cantar, queridos? E agora me alegro em sua luz.